Oi, pessoal, mais uma vez por aqui, né, com mais um podcast Justiça na Saúde. Esse podcast que é trazido pela Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB. Eu me chamo Priscila Lessa, sou advogada e atual presidente da comissão. Faço defesa de médicos e estou como host hoje, né, para conversar com vocês. Ao meu lado está a doutora Bárbara, que é membro da comissão como secretária-geral e especialista também em direito médico e saúde e de outros profissionais de saúde também. Bom, esse podcast vai ser muito especial porque a gente conseguiu, né, a presença ilustre do Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa, que ele é corregedor do CREMAL, que é o CRM aqui de Alagoas. E o nosso papo vai ser, né, como é o trâmite até chegar à decisão final do colegiado. Né? Então, vocês que querem atuar em defesa do médico, dentro dos conselhos, você precisa saber desse trâmite, né? Então, prazos, como é feita a denúncia, como é que segue o tempo que demora. Então, eu acredito que vai ser um papo muito bom. Obrigada, Babi, por estar aqui e muito obrigada, doutor Alfredo, pelo convite. E a OAB está aqui de portas abertas sempre. Obrigado, é um prazer. O conselho é irmão daqui da OAB e a gente está à disposição sempre. Caminhamos juntos. Obrigada, né, doutor, pela presença. É um tema que gera dúvida para os próprios advogados, especialmente aqueles que não atuam em defesa médica, que não atuam dentro do CRM, porque é um rito diferente do nosso judiciário, né? Eu costumo dizer que você pode ser ótimo processualista civil, mas às vezes não entender de defesa médica no âmbito dos conselhos, porque tem esse trâmite diferente. Então, é um bate-papo esclarecedor para a sociedade, mas especialmente para os advogados, para eles entenderem, né? E ressaltar a importância de um advogado especialista que atue na defesa médica dentro do conselho. Então, um ponto que a gente montou aqui um roteiro, mas vai ser um bate-papo, é a diferença, né, dessa denúncia, que ela é anônima, como é que se dá essa denúncia? E quando é que o CRM, ele age de ofício? Bem, primeiro, o rito do processo que a gente abrange a sindicância, embora ela seja uma fase de inquérito. É como se fosse um inquérito policial. Mas né, o processo ético profissional, ele engloba desde o início da denúncia até os recursos finais da decisão do pleno do Tribunal de Ética. A gente imita isso da técnica do direito, da técnica de elaboração do Código de Processo Civil, Penal. Sim. E, embora o Código de Processo Ético Profissional, ele tem os institutos do direito civil, do Código de Processo Civil, mas a gente fica mais perto do Código Penal do que do Código Civil. Certo. Uma denúncia pode chegar, eu vou só fazer essa introdução para dar as diferenças que a senhora quer. Uma denúncia pode chegar ao Conselho de forma digital, hoje. Por onde? Digital, pelo site do Conselho. E a pessoa precisa se identificar? O Código de Processo Ético Profissional proscreve, ou seja, não aceita denúncia anônima. Isso. Você tem que dizer quem é. Porque, de repente, pode surgir qualquer pessoa que talvez não tenha nem sido paciente ou tivesse Ia nada ser uma a ver chuva de com denúncias. coisa, E você tem que se identificar, Sim. dizer os fatos que ocorreram, que o levou a pensar que o médico está transgredindo o seu código de ética, fornecer para o Conselho hoje toda a sua qualificação, endereço, os endereços de e-mail, telefone. de mídias, e-mail, WhatsApp. Eu sempre falo na internet, né? Sempre atualizem os endereços, porque às vezes não atualiza, chega a cartinha no outro, perfeito. Quando vê já está o processo. Eu sempre falo, atualizem. O médico, como qualquer profissional, deve, eu acho que a cada ano, tentar, e as próprias instituições devem
estimular isso através de campanha, a Isso. se arrecadar. Sim, atualizar. Legal isso de campanha. Isso que você falou, Priscila, isso acontece muito. Muitos são tocados à revelia porque mudam de endereço. Eu falo, sempre E falo. nunca foram lá. Bem, chega a denúncia, nesse caso, é pessoal. Sim. Não pessoal estrito senso, mas pode ser um familiar representante. Certo. Porque o fato pode ter ocorrido por alguém que não está mais aqui com a gente. Sim. Tenha morrido Sim. do procedimento. Então, os representantes legais seguem Sim. os representantes do direito civil. Sim. Isso. Cônjuge, né, Tem a ordem, né? Sim. Até e quarta descendente, se os anteriores não tiverem, Isso. até o terceiro grau. Então, Isso. segue aquela coisa. Bem, ou eles fazem isso, ou o agente de ofício, e do latim ex officio, ou seja, que a gente oficializa sem a presença de um denunciante, quando nós, o Conselho, identificamos que houve uma possibilidade de transmissão ética com bastante, com autoria e vestígios de transgressão, a gente abre ex officio, qualquer conselheiro ou o próprio presidente do Conselho de Medicina diz, vamos, porque uma matéria jornalística que diz isso, Certo. e etc., que tem repercussão para a classe, visando proteger a qualquer paciente, a sociedade e o prestígio da medicina. Perfeito. Então a gente abre de ofício, ou a gente chama ex officio, do ponto de vista na linguagem do latim, das coisas de tribunais. Nós no direito falamos muito ex officio. Nós fazemos isso, mas na verdade é de ofício. Então seria ou por denúncia Certo. representada ou de ofício. Qualquer representante de qualquer instituição, OAB, Ministério Público, Eu ia Secretaria de perguntar, eu posso, de um terceiro que eu não conheço, fazer uma denúncia de um ato que eu vi que Dentro do infringiu? hospital. Pronto, né? O exemplo, Você o caso. pode. Eu sem nem conhecer a parte. Você até pode, mas vai depender da interpretação do conselheiro. Sim. Foi sorteado para Sim. aquela denúncia, Pra que é aquela um sorteio. Aham. Sim. Aí ele vai ver os critérios de admissibilidade. Sim. Se aquela sua informação, Sim. mesmo não sendo esposa, filha, Sim. tenha importância para a medicina, abre. Sim. Entendi. Se houver a data do fato, o local onde foi. Isso. Não, Vamos seria dizer, uma denúncia Eu vou completa. dar eu vou dar um exemplo. A senhora estava no hospital e viu um médico, que nunca eu veja isso, bater no paciente. Isso não é nada dele. Mas você filmou ou simplesmente relatou. Então, isso vai ter que ser investigado. Porque tem uma importância e relevância o fato. Tá? Sim. Então, tudo bem. Se for uma Perfeito. coisa banal, há necessidade e que não tenha uma relação de exemplo para todos, aí o sindicante pode não admitir. Perfeito. Até porque se um for juízo. assim, eu posso ter uma desconformidade com algum médico, ter algum embate e por isso chegar lá e denunciar, Pode né? acontecer. Então, seriam essas formas. Lembrando que pode ser digital, desde que quando você faz Excelente. digital, o conselho ele vai averiguar. Ou seja, ele vai ligar para o telefone, ele vai mandar um WhatsApp Sim. para se conformar que a Se qualificação aquilo foi presa. Certo. Aí eu tenho uma dúvida. A denúncia não pode ser anônima, mas o denunciante, ele não pode ser anônima para o conselho, mas o denunciante, ele fica no anonimato, A depender do caso, isso vai estar fresco agora. Né? Antes não era isso o entendimento. Agora, não está reformado isso no Código de Processo. Esse, 2022 saiu. Sim. Mas já a discussão sobre esse aspecto já foi depois. A gente pode fazer com que ele fique em sigilo, a identidade dele. Mas a depender da circunstância. entendi. Perfeito. Ótima colocação. A questão de acordos, né? Muita gente acha que dentro do conselho
tem multa, né? O médico vai ter que desembolsar e indenizar o paciente, e a gente sabe que isso é na justiça. No conselho, as penas, não existe a pena de multa, né? Então, a questão do TAC seria uma boa oportunidade para o médico que tem reputação ilibada, por exemplo. O TAC, ele é um instituto que ele só funciona no Código de Processo Profissional na sindicância. Isso, exato. Quando não há lesão corporal, quando não há óbito, perfeito. Então, isso é para abreviar a luta daquele problema entre as partes, um conflito longo, para diminuir, acelerar o trâmite da denúncia e para fatos que possam ser a ver do sindicante, quem avalia, quem solicita, quem sugere o TAC não são as partes. Sim, sim. É o sindicante. É o sindicante, perfeito. Diz, olha, fulano, Beltrano, vocês estão brigando. Então, o que vocês acham da gente tentar fazer então, acordo? Quem direciona o relatório naqueles fatos para a Câmara de Sindicância, que é como se são mini câmaras de julgamento, é o sindicante. Ele manda, vai a julgamento e pela maioria se vota igual ao sindicante para abertura de TAC ou não aceitarem o TAC. Aí a sindicância que as partes têm que querer, né? Tem que ser aceita pela Câmara de Sindicância. Isso é perfeito. Legal, não é uma questão de... E pelas partes, né? Não, eu digo, não, eles aceitam fazer. Sim, quando eles perfeito. Olha, então, essa sindicância, eu quero encaminhar, está aqui, o TAC está pronto, um conselheiro da Câmara pode não concordar. Sim. Dá voto divergente, vai para a votação e o TAC ser derrubado ali. E aí, mesmo que o sindicante tenha proposto, ele não vai valer. Então, vai ter que... A sindicância... vai correr. Vai constar nos autos que o TAC não foi aceito naquela Câmara de Sindicância. Então, ele vai ter que mudar o seu encaminhamento. Perfeito. O TAC, aí só para lembrar que tem outros institutos nesse sentido. No caso de doença incapacitante, vamos supor que um médico esteja com doença psiquiátrica ou desenvolveu Alzheimer. Perfeito. Então, alguém vai denunciar que está vendo isso. Sim. Não é bem uma denúncia, mas é uma denúncia informativa, digamos, né? E aí a gente pode abrir mão desse instituto. Esses são institutos, então eles têm a própria norma dentro da norma. Tem o seu rito, tanto o de interdição por doença incapacitante, tanto o doença incapacitante como o TAC, como uma interdição profissional. E a suspensão, né? Interdição parcial ou total do exercício profissional, que tem que durar no máximo 6 meses para julgar isso, para dar início à interdição, que não pode ficar de eterno, porque a maioria das solicitações de procedimento de interdição cautelar de médico vão virar PEP. Não existe a possibilidade de interdição cautelar numa sindicância. Ela pode iniciar numa sindicância, mas ela não pode ficar na sindicância. Porque uma sindicância tem um prazo de 180 dias para fazer. É o prazo da interdição cautelar. Então, até do ponto de vista técnico da execução daquela normativa, não se dá. Quando se pede interdição cautelar, tem que abrir PEP automaticamente. Por quê? Ou foi um cuidado nosso quanto a um risco iminente para um paciente qualquer, ou para a população em geral, ou para o prestígio, como a gente fala da medicina também, o bom prestígio da medicina. A gente tem que parar uma pessoa. Eu tive um processo que corria o judiciário em separado e o do CRM. E o juiz disse que ia aguardar o resultado do CRM para poder se manifestar. O inverso é verdadeiro também? Não, a gente não olha nem quer saber quem é o juiz e o que está. Agora, isso aí, do ponto de vista
de uma lógica, Total. Tem totalmente sentido. completamente sentido, porque o juiz, a não ser que ele tenha o conhecimento da medicina, Sim, de sim. tudo, Que eu achei bem ele interessante, pode né? Aguardar enquanto Não o resultado. nós absolvemos completamente o médico lá e o juiz E o juiz condena. Isso. condena com multas importantes. Isso. Tem essa questão mesmo. Qual o regimento que o CRM segue, né, para os casos de PEP? Né? Qual é a norma que é utilizada? Só para a gente deixar... A norma É o CPEP, É o né? CPEP. Não, mas eu falo porque, como a gente está falando para outros colegas também, porque a nossa nomenclatura, para a gente, é uma nomenclatura fácil. A gente até das abreviações aqui, porque é o nosso dia a dia. Mas para quem está assistindo, né? Mas eu embaso no CPEP, eu trago Constituição Federal. 2306 do ano, há 2 anos atrás, De 22. Isso é o novo. Mas está sendo já organizado uma reforma com alguns aspectos, principalmente a questão do anonimato, que tem que ser entendido e interpretado de uma maneira diferente hoje, mas isso vai vir para o papel, né? Para ficar bem claro para os tribunais regionais. É a resolução que emite a nossa lei do Código de Processo Ético Profissional. Só existe essa, ela é bem ampla, todos os institutos são normatizados dentro do próprio CPEP. Temos o inquérito que não, hoje precisa de 6 meses para completar o seu início e término, para a leitura de julgamento, para a leitura do julgamento do relatório da sindicância, que pode evoluir com arquivamento, para um TAC, para uma interdição cautelar, e pode ser para uma abertura de processo ético profissional. E aí segue outro ponto. O tempo e os prazos são esses, e quando entra no processo ético profissional, no dia que for publicado publicado e nomeado o instrutor do processo, que é um ato do presidente ou do corregedor, que se abre, realmente se autua e registra, onde chama as pessoas, as partes para virem, nesse dia, que os documentos são todos emitidos, aí se conta o prazo das prescrições. Sim. 3 anos se ficar parado, que chama a prescrição inercial. Por exemplo, o processo ficar 3 anos parado, sem nenhuma decisão, sem nenhum despacho do conselheiro instrutor, ou do corregedor, ou se não nenhum movimento, ele finda em 3 anos. Nunca ocorreu isso em Alagoas, é o único estado do Brasil que nunca houve. Eu já sei até a resposta, mas eu gostaria de ouvir melhor, que nós temos as 5 penas, né, no caso, vamos supor, a administração, a advertência, a censura, o conselho, né, quando vai fazer um julgamento, e ele tem que seguir uma ordem, ou já pode sancionar numa cassação ou numa suspensão? Olha, deixa eu dizer, a resolução, não é uma resolução, é uma lei federal que institui os conselhos de medicina, é ele que fala das penas que os conselhos podem dar. Não é o CPEP, é uma lei maior, a lei federal. Essa é uma norma, uma resolução. Então são essas 5. A censura confidencial. Advertência, censura confidencial em reservado, a pública. Em aviso reservado, só ele sabe. Tem essa segunda, que é a linha B do artigo 22 dessa lei, que é a censura. Ali foi a advertência. Isso. Aqui já é uma censura, já é um documento em aviso reservado. A C, que é a censura pública, em imprensa, que no nosso caso fica no site. Fica no site. Isso. E fica no site também, né? Não, no site não todo o tempo. Sim. Enquanto dura, né? Não. Avisa e sai do site. Ah, tá. Igual como um diário oficial. Ah, tá. Não fica no diário oficial. Sim, é o mesmo trâmite. Dá a informação e sai fora. Sim. Mas já está documentado. Entendi.
A linha 4 é a suspensão Isso. por 30 dias, não houve ainda avanço para suspender mais ou menos, né? Talvez nessa reforma agora tem, e a cassação. Alagoas nunca cassou nenhum médico. São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sul, Minas Gerais já têm uma experiência muito grande para isso. Mas não cassou não por corporativo, é porque ainda não houve um caso bom, de extrema relevância. E os 5 anos outros prescreve total do dia da autuação e registro do processo. Mas e a ordem da... Eu queria dar essa informação dos 3 anos parados, e mesmo que tenha se movimentado, normalmente, se passar dos 5 anos, está prescrito. Certo. A ordem ela é a depender das circunstâncias do fato, a análise do mérito e dos artigos que será imputado no voto, no pleno, o caso. A verdade é que todo o processo, quando se inicia, o seu instrutor tem que solicitar à Secretaria da Corregedoria os antecedentes daquele mérito. Certo. Ora, se ele já foi condenado 3 vezes, Certo. Não seria mais uma ele vai advertência. estudar o caso e aí segue o princípio da gradação das penas a Perfeito. depender do caso. Era um ponto que eu ia perguntar, porque a gente no direito tem a questão do réu primário. Quando você comete um delito, aí você já gastou o réu primário, né? E aí as penas, a depender, ficam em caráter realmente, de fato, cumulativo. E no CRM, era isso que a gente queria saber. Mas pode não ser. Isso, Mas não é... a ficha do possibilidade. médico, no caso, a anotação de que ele recebeu a penalização, é só, no caso, se for advertência, não vai, se Não. for censura pública, privada Irreservado. Mas não vai, e a censura pública, a suspensão e cassação sai. Não tem coisa de censura privada. Não é Sim, eu censura. estou falando as duas com ele. É, Porque não Isso, é esse termo, mas tudo bem. isso. A censura Isso, reservado. em aviso reservado. Censura, exatamente. Mas assim,